Olá, Alma Criativa! Hoje eu trago uma das ferramentas que eu mais amo e essa ferramenta é o Aquas Brush, que me ajuda a pintar em qualquer lugar, né? Se eu estou viajando, se estou querendo agilizar um processo, enfim, é o Aquas Brush que eu uso. Ele pode ser chamado de Aqua Brush, Aquas Brush, Water Brush, são muitos nomes que ele tem por aí, né? Mas o importante é saber que ele tem muitas propriedades legais se você quer pintar fora de casa, quer ter comodidade, agilidade e quer que ele seja compacto também. O Aquas Brush é nada mais, nada menos do que um pincel que tem uma tecnologia bem maravilhosa que faz com que você não necessite de um reservatório de água externo, ou seja, a gente sabe que a aquarela ela é ativada, né, com água, obviamente, sem ela não vive. Então, a gente sempre precisa utilizar o pincel convencional, que a gente já conhece, de aquarela, ir lá no potinho de água, colher, levar no pigmento, ativar e trazer para o papel novamente. E aí, o Aquas Brush Water Brush, ele ajuda você a não precisar desse ir e voltar, tá? Você vai medindo a quantidade de água de acordo com que na verdade, a sua intuição já vai mostrando, porque ele é muito intuitivo, ele é bem fácil de usar. Alguns alunos e alunas sempre trazem nessas questões, dizem, poxa, Carlinha, mas é difícil de usar, como é que é o Aquas Brush? Me mostra, por favor. E, na verdade, não tem nenhum mistério, ele só vem realmente agregar e ajudar você no seu processo. Salvo algumas vezes que eu estou querendo fazer algumas coisas mais específicas, alguns trabalhos mais profissionais, entregas, encomendas, enfim, que são maiores, inclusive, eu utilizo os pincéis próprios, né? Mas sempre que eu estou nos atendimentos com as pessoas, fazendo o desenho junto com elas, quando eu estou na fila do banco, no parque, quando eu estou querendo agilizar realmente meu processo, com certeza eu uso ele. E a parte boa é que ele vai caber em qualquer estojo, porque ele tem 18 a 20 centímetros e diferente de outros pincéis, ele também vem com a tampinha que auxilia você a guardar as cerdas e não destruí-las no processo de levar e trazer o seu pincel. E nisso tudo, eu vou te mostrar como ele é simples, tá? Ele vai custar muito barato, em torno de 15 a 20 reais. A gente tem ele nesse formato, como eu falei, ele é muito pequeno. A palma da minha mão tem 20 centímetros, mais ou menos, 18. Eu gosto sempre de explanar o que é o Aquas Brush, dizendo que ele tem 3 partes. Existe um compartimento embaixo que você vai colocar a água. Existe um no meio, através do qual rola a tecnologia, né, de passar a água até as cerdas. E existe a parte das cerdas, né? Ela vem nesse formato mais arredondado, como um pincel de aquarela mesmo. E a tampinha que vai ajudar aqui a proteger, como eu falei. Ele vem todo nesse formato em plástico, tá? É tanto que diz aqui na embalagem que a composição são resinas termoplásticas. E a diferença entre as cerdas de um pincel sintético, enfim, ou natural, né, é que as cerdas dele são feitas a partir de nylon. Isso pode assustar um pouquinho, né, porque é um tipo de cerda mais duro, mais resistente. No entanto, não faz tanta diferença no final das contas, porque uma das importâncias da gente ter o pincel de aquarela mais fofo é que quanto mais fofo ele for, mais água ele vai conseguir reter dentro das cerdas e assim a gente vai poder criar motivos e formas maiores e, enfim, ter mais informação de pigmento dentro dele, e isso é muito bom. No entanto, como a gente tem aqui o tempo todo a água descendo, a gente não tem tanta essa preocupação de manter as cerdas cheias de pigmento e água ao mesmo tempo, né? A gente, às vezes, por falta de treino, por falta de conhecimento, vai ter que fazer mais a misturinha e aprender como é que se mede, né, a quantidade de pigmento em relação à água que desce. E pode acontecer de um para outro a quantidade de água ser diferente e acabar descendo mais ou menos. Então, é uma questão de você se apropriar mesmo do pincel, tá? A gente tem 3 tamanhos de pincel. Existe o fino, o médio e o grosso. Todas as marcas que eu conheço de Aquas Brush, Water Brush e Aqua Brush, como é chamado, né? Elas já produzem vários tipos de formato, inclusive já tem os chatos, né, que são os chanfrados, que são aqueles mais retinhos. E os que eu conheço, que eu tenho acesso, são esses da Pentel e os da Derwent. Uma coisa bem interessante de se notar é como cada pincel, né, na sua grossura específica, vai trabalhar diferente. Então, o mais grosso, por conter, né, cerdas maiores, vai comportar mais líquido, mais pigmento, e ele vai ter uma abrangência maior. O médio um pouco menor e o fino menor ainda. Esse pincel não é utilizado apenas para aquarela. Eu devo dizer para você que existem muitas pessoas que utilizam para lettering, por exemplo, né, que são aquelas fontes que são feitas manualmente muito lindas, caligrafias, né, e que, enfim, são produzidas com esse efeito de brush. E aí esses artistas muitas vezes utilizam o próprio pigmento dentro dessa região aqui que é o reservatório em lugar da água, como o nanquim,
como aquarela líquida, né, que você pode colocar aqui dentro também. No entanto, eu não indico tanto porque com o tempo isso vai fazendo com que o seu pincel ele vá se desgastando e as cerdas também elas vão recebendo a informação mais tóxica desses elementos, né, desses produtos. E isso não traz tantos benefícios, digamos assim. Já para a aquarela normal, a aplicação é muito simples. A única coisa que você vai fazer é ativá-la. Se você estiver utilizando um lápis aquarelável, você vai fazer o desenho normalmente no papel, diretamente nele, e vai ativar com a aguinha que vem dentro dele, bem fácil. Se você estiver utilizando de bisnaga ou de pastilha, você vai ativar, seja na pastilha, seja no godê, essa informação de pigmento e trazer normalmente para o papel, como você faz com os seus pincéis normais, tá? Então as dicas que eu dou são: no primeiro momento que você pegar o seu pincel, sinta a quantidade de água que vai descer e não fique apertando muito. Deixa ele simplesmente soltar essa quantidade de água e aí você vai medindo se você precisa apertar essa área aqui do reservatório que é flexível, né? E aí quanto mais você aperta, mais água vai descer, logicamente, e aí você vai tendo mais domínio sobre a sua aguada, a sua pincelada em aquarela. A segunda dica que eu dou é que você sempre lave bem direitinho as cerdas com um pouquinho de sabão neutro. E essa regiãozinha que é a tecnologia, né, que eu falo, que fica aqui em contato com as cerdas também, porque às vezes ela pode entupir dependendo do seu uso. Daí, se você guarda ele sujo, lógico que você pode apertar depois de muito tempo e soltar e limpar, né? Mas com o tempo isso vai fazer com que ele vá entupindo e além disso as cerdas vão ficando mais e mais pigmentadas e você não vai saber tanto a quantidade de cor que está ali, de informação, né? Como você saberia se as cerdas permanecessem claras. A próxima dica que eu dou é, apesar de eles serem muito maravilhosos e viciarem você no uso, utilize também os seus pincéis convencionais, sempre experimentando e voltando neles, porque a prática, essa prática mais manual, analógica, ela te auxilia também a ter outros domínios sobre a aquarela. Então é importante você caminhar em várias possibilidades e não estagnar suas produções nessa zona de conforto que é o Aquas Brush. Uma das coisas mais incríveis que a gente pode perceber é que, por exemplo, os degradês, eles fluem de forma mais fácil do que com outros pincéis, né? Porque a água ela simplesmente está ali sendo jorrada e você não precisa estar o tempo todo limpando as cerdas e voltando. Outra dica é, aproveite muito a possibilidade de fazer vários experimentos mais molhados com ele, por ele justamente trazer essas aguinhas, né? Como eu estou mostrando aqui nesses exercícios, de você realmente trazer mais água para o papel, jogar mais tinta, aproveitar essas potencialidades, porque quanto mais você tem essa fluidez, essa transparência que a própria água em si já traz, mais você vai compreender os aspectos que são as origens, né, as bases da aquarela. Então, isso é o que traz beleza, justamente aprender com essa fluidez, aprender com as águas que vão criando canais e guiando a sua intuição. E outra dica é, sempre utilize um paninho junto de você. Você pode utilizar um papelzinho também, mas o paninho ele vai absorver mais água. Então, como a gente está com bastante água às vezes saindo, né, e até para limpar mesmo o pincel, é importante que você tenha um paninho bem fofinho, como uma flanela mesmo. E a partir desse paninho você vai ter como limpar e tirar o excesso de água também, caso você julgue necessário. Assim como a gente faz com outros pincéis. No entanto, vai ser ainda mais útil, né, nesse processo com o Aquas Brush. É isso, gente. Trouxe aqui uma explanação simples, didática, né? Então tô aqui à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem aqui embaixo pra gente conversar, tá? E indiquem pra mim também outros temas que vocês gostariam de ver. E eu tenho que dizer que tá sendo lindo, né, produzir esses conteúdos pra gente, tá? E é isso. Sigam, compartilhem e ativa também o sininho pra você receber notificação quando a gente tiver mais vídeos aqui no canal, tá? É um prazer E ativa o sininho pra quando a gente tiver mais vídeos como esse aqui no canal pra você ver, tá certo? Um cheiro e até breve!